continuemos todos envolvidos nas bênçãos do mais alto que nos amparam nessa oportunidade que nos reunimos. Dando continuidade nas nossas reflexões acerca das passagens do livro Vinha de Luz, de psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, o tema que foi proposto para esta semana, durante as sessões públicas, é o capítulo 42, onde Emmanuel elegeu como título Afirmação e Ação. E se nós observarmos a mensagem que a Zaida leu no início para nossa harmonização, tem tudo a ver com os apontamentos e reflexões, sem mesmo ela saber o tema que nós íamos apresentar, mas a gente sempre entende nos mínimos detalhes dessa sabedoria do mais alto que não existe o acaso, nos mínimos detalhes, né? E Emmanuel, nesse capítulo, escolheu uma frase de Jesus que o evangelista João anotou no capítulo 34, no capítulo 4, versículo 34, quando o mestre nos disse: o meu alimento é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. E nós trouxemos na íntegra os parágrafos deste capítulo para refletirmos. E Emmanuel começa dizendo que aqui e ali nós encontramos crentes do Evangelho, invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. E isso é muito comum nós encontrarmos no dia a dia e principalmente nas nossas vidas. Nós temos uma afirmação, mas não temos ações. Nós acreditamos nos desígnios de Deus. Nós buscamos o entendimento dos ensinamentos do Evangelho. Mas, quando as dificuldades surgem, nós nos entregamos à ociosidade, ao desânimo e não trabalhamos para modificar as situações. É a consequência que Emmanuel segue falando no próximo parágrafo, quando diz: não são poucos os que não preveem e nem providenciam a tempo. Quando tudo está bem na nossa vida, quando tudo está tranquilo, às vezes parece que a gente esquece dos nossos compromissos espirituais, dos nossos compromissos de sintonia com o mais alto. E quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. Porque nós não fizemos antes e depois ficamos entregues à resignação. A resignação, como foi lida na mensagem, é uma virtude importante para a nossa vida, mas ela é seguida do não esmorecimento, da atuação, da proatividade de nós enfrentarmos o que acontece na nossa caminhada. Emmanuel ainda segue dizendo que no que condiz, porém, com a atuação do Pai, é importante reconhecermos que se existe uma manifestação da sua vontade, também simultaneamente essa manifestação, essa vontade, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, que são consequentes das nossas necessidades. E quando falamos na vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o amparo
conosco o tempo todo, através das leis universais, das leis naturais do mundo, que nós já sabemos, nós já entendemos, quando falamos de ação e de reação. Quando falamos da semeadura livre, mas temos a necessidade da colheita, do plantio e dos frutos. Assim que funciona a vida. Mesmo que sabemos que existem aflições que têm uma causa num passado, em outra existência, mas são aflições que surgiram porque nós, antes de reencarnarmos, na nossa consciência ampliada, de entendimento de outras existências que passamos, da necessidade dos nossos reajustes, nós ajudamos a elaborar essas provas, essas superações para o nosso crescimento, para o nosso comprometimento, para a nossa elevação moral diante do que repetimos no passado. São situações que nos fazem refletir, que nos fazem despertar a humildade, combatermos o egoísmo, nos desprendermos de vaidades. Assim, continua o benfeitor dizendo: Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus, que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo de Deus, do nosso Criador, que ele cumprisse a missão, mas sim também que ele precisasse atuar como atuou, com exemplo, com sacrifício, com abnegação, com amparo, o tempo todo que esteve por aqui. Complementando esse ensinamento que Jesus veio ao mundo, ainda no Evangelho de João, quando ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Essa é a vontade do Pai, amparar a todos, que nenhum de nós se perca. É para isso que Jesus veio, que Jesus é o nosso governador da terra, sendo um Espírito perfeito desde antes o nosso planeta existir. Isso quer dizer nada menos que 4 bilhões e 600 mil anos. Quando ele se refere a todos que me deu, Deus destinou o nosso planeta para ele governar, pela confiança na sua superioridade, na sua pureza de espírito. E é nessa grandeza, dessa sabedoria que ele governa, que a nossa inteligência ainda é limitada para entender tamanha superioridade, para entendermos essa misericórdia infinita que envolve tudo numa infinita bondade e justiça. Quando nós vamos estudar lá no livro A Caminho da Luz, também por Chico Xavier, com anotações de Emmanuel, que nós podemos entender que, apesar de toda a superioridade do Mestre, ele não está sozinho, sendo o nosso planeta, através do seu governo, sendo amparado por uma falange infinita de espíritos superiores de alta envergadura, de alta sabedoria, que nós desconhecemos tamanha grandeza, que são chamados os ministros do Cristo. Os grandes orientadores que muitos até passaram pela terra, como Buda, como Gandhi, como Francisco de Assis e outros tantos que também vieram aqui dar o seu exemplo. E como uma infinidade desses ministros do Cristo governam o nosso orbe em todas as áreas da humanidade, nos mínimos detalhes, em tudo que aconteça, que não aconteça fora dos desígnios de Deus.
Sabem aquela afirmativa que costumamos ouvir, que nenhuma folha cai de uma árvore, nenhuma gota de água evapora da areia sem os desígnios celestes, fora das leis universais. E é por isso que nós vamos entendendo aquele parágrafo anterior, quando Emmanuel diz: no que condiz, porém, com a atuação do Pai, é importante reconhecer que se existe essa vontade, existe um objetivo, existe uma finalidade que lhes são consequentes. E ainda nos diz Emmanuel que não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. Não podemos ficar atribuindo a Deus as consequências de nossa vida, porque Ele quer que nós nos transformemos, que nós atuemos no mundo através da nossa própria tarefa. Em outra oportunidade, nós comentamos aqui sobre a passagem da multiplicação dos pães, que foi um ensinamento do Mestre muito importante para refletirmos diariamente para as nossas conquistas, para as nossas superações, para recebermos o auxílio que buscamos através da oração, através dos nossos pensamentos focados em melhoria. Porque se nós permanecermos numa situação infeliz, como vítimas, nós estamos apenas nos tornando vítimas de nós mesmos, de nossa acomodação. Naquela época, com este ensinamento da multiplicação dos pães, quando Jesus estava em frente à multidão faminta, sendo Ele o médico das almas, o terapeuta das nossas necessidades, Ele sabia que naquela época o povo, como nós ainda hoje, estávamos famintos, não só do alimento material, mas do alimento espiritual. E quando os discípulos lhe trazem a necessidade que precisavam alimentar aqueles necessitados, Jesus faz a seguinte pergunta: quantos pães tendes? Ele não pergunta quantos pães necessitavam. Assim é na nossa vida quando nós buscamos o auxílio do mais alto. O Mestre não quer saber o que nós precisamos, porque Ele já sabe. Ele já sabe muito antes de nós precisarmos que nós iríamos precisar em determinado momento de nossa vida. Mas Ele quer saber de nós o que nós temos para oferecer. O que estamos passando está nos fazendo refletir. Qual o aprendizado que nós estamos vivenciando e estamos entendendo para superarmos? É a precaução do Mestre em alertar os discípulos à necessidade de algo apresentar como base do socorro que suplicamos. Leva-nos a meditar ao impositivo de nossa cooperação. A cooperação para que esse benfeitor celeste nos felicite com os dons de vida abundante. Porque o Mestre não pode edificar oportunidades de felicidade em nós, se Ele não puder contar com alicerces, com bases da boa vontade em nosso coração. Existem muitos aqui no mundo que esperam a manifestação do Senhor para que sacie a fome, para que encontre paz, reconforto, para que solucione os problemas, mas o que temos para oferecer? Nós não podemos rogar essas concessões do céu mostrando as nossas mãos vazias. Não podemos solicitar bênçãos imobilizando os nossos braços, ficando acomodados. É necessário que nós apresentemos os recursos que nós já trazemos conosco, através das experiências evolutivas de outras vivências. Nós temos potencialidades que nós desconhecemos, porque falta um momento de reflexão,
de um autoencontro, de pararmos para pensar o que nós podemos produzir de bom. Isso nos leva a uma máxima muito sábia que o Mestre também nos trouxe: ajuda-te, que o céu te ajudará. Mostra a importância de sermos proativos, de cada espírito que busca o bem comum. Qual é o bem comum? O bem que é a elevação espiritual, moral e intelectual. Os demais vai ser nos acrescentado naturalmente. Assim, o céu te ajudará a concluir a missão como trabalhadores na caridade, praticando a lei do progresso e a lei do amor, que é essa necessidade que nós viemos aqui. E não precisamos fazer muito para que recebamos esse auxílio. Basta uma conscientização, mudança de paradigmas, pequenas atitudes renovadas, o entendimento que somos seres imortais, temos um infinito pela frente. Com essa conscientização, com pequenos gestos que vamos melhorando a cada dia, a espiritualidade amiga, certo que estará intervindo e iluminando os nossos caminhos. Nós podemos sim e devemos empregar esforços para melhorarmos de situação que nos encontramos. Há pessoas que desejam vencer os obstáculos através de mãos invisíveis que abram seu caminho, esquecidas que a maioria dos obstáculos que se apresentam para nós foram colocados por nós mesmos, e cabe agora a nossa responsabilidade de retirarmos. Se nós nos deixarmos cair no desânimo, alegando que a situação está difícil, que não adianta lutar, mais difícil nós recebermos este amparo. Se nós não dispormos de perseverança, se nós desistirmos nos primeiros obstáculos, lembrando de uma sabedoria popular: pedra que não rola, pedra que rola não cria limo. Essa sabedoria nos instiga à alteração de rota, a estarmos sempre em movimento, em dinamismo, em realização. Como disse, mudança de pensamentos, conscientização. A doutrina espírita nos beneficia com novos paradigmas de entendimento do pensamento religioso, de entendimento da grandeza do Pai, com seu perdão, nos oportunizando sempre aprendizado e melhoria. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar, conforme o ensino: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E Emmanuel encerra este capítulo do livro dizendo que o Pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. Nós desconhecemos esses planos, que é a nossa felicidade. Através de situações que nos dirigem para esse caminho, é a maior fatalidade do mundo. Mas é imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. E nos reporta essa passagem ao prefácio do livro Paulo e Estevão, que nos traz um grande ensinamento, em que Emmanuel fala da importância dessa mensagem do livro, que Paulo, um apóstolo que foi uma base fundamental para a implantação do Evangelho no mundo, passando por diversas dificuldades para alcançar o que ele tinha como missão,
mas foi através desse exemplo que nós encontramos o exemplo da cooperação. A cooperação que ele teve por Estevão no plano espiritual. Estevão, que foi vítima de Paulo quando ele era Saulo de Tarso e foi martirizado por Saulo quando era doutor da lei. Mas mesmo assim, a alta envergadura moral de Estevão, quando já no plano espiritual, entendeu a incompreensão de Saulo naquela época. E quando Saulo, depois da grande visão, ele modificou tudo em sua vida e decidiu trabalhar pelo Evangelho, Estevão estava lá, continuamente o amparando, lhe iluminando, lhe intuindo. O que vem confirmar a necessidade e a universalidade, diz Emmanuel, da lei de cooperação. A lei de cooperação que nós vivemos no mundo. Uns cooperando com os outros. Nós, cooperando com a nossa parte, receberemos o auxílio do alto. E para verificarmos a amplitude desse conceito, nós recordemos que Jesus, mesmo com a sua alta superioridade, com misericórdia e um poder que abrangiu a tudo, ele ainda assim procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Por isso que cooperar é realizarmos a nossa parte com amor, porque sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Por isso que nós refletimos nesta passagem que nos diz: o meu alimento é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Que o nosso alimento aqui na terra seja a vontade, fazer a vontade do Pai, que é espalharmos amor, compreensão, despertarmos virtudes e trabalharmos para influenciar um mundo melhor. Muita paz a todos. Que possamos refletir profundamente sobre o estudo trazido pelo nosso irmão. Então vamos agora